O chão treme. As nuvens escurecem. 4 figuras emergem no horizonte. Você já sentiu aquele calafrio na espinha quando algo terrível se aproxima? Aquela certeza inexplicável de que o mundo ao seu redor está prestes a desmoronar? O ar fica pesado como chumbo. Respirar dói. No céu, as estrelas começam a cair uma a uma, como lágrimas de um universo em luto. O som de cascos distantes ecoa como tambores de guerra, marcando o ritmo de um coração em pânico. Guerra, fome, peste, morte. 4 cavaleiros galopando através dos séculos, 4 forças implacáveis que parecem mais vivas hoje do que nas antigas páginas da profecia. Suas sombras se projetam sobre nossos noticiários, nossas cidades, nossas vidas. E se eu dissesse que essas figuras aterradoras não são apenas símbolos de um fim distante, mas mensageiros com um recado urgente para você agora? Entre comigo nesta jornada pelos corredores mais sombrios do Apocalipse. Veremos juntos o que essas figuras enigmáticas realmente representam e por que, mesmo diante do terror que carregam, existe uma luz que nunca se apaga. Prepare-se. Os cavaleiros estão chegando. O som dos cascos penetra o ar como trovão distante, não apenas ecoando no terreno pedregoso, mas reverberando dentro dos ossos de João. A terra não apenas treme, ela parece pulsar com vida própria, como se o próprio planeta reconhecesse a magnitude do momento. Espirais de poeira dourada dançam no ar feito incenso sagrado, iluminadas pelo sol que sangra no horizonte, tingindo o céu de carmesim e âmbar. João fecha os olhos, pressionando as pálpebras até doer. Mas as visões permanecem gravadas em sua retina como ferro em brasa. Seu coração martela contra as costelas, tal qual um prisioneiro desesperado por liberdade. Cada batida parece dizer: foge, foge, foge. Mas para onde fugir quando a revelação vem do próprio céu? O que vejo é real ou minha mente quebrou-se como um jarro de barro lançado contra pedras? Murmura para si mesmo, enquanto gotas de suor frio traçam caminhos sinuosos por sua testa enrugada, descendo até o queixo trêmulo para pingar na terra sedenta. E então ele emerge. O primeiro cavaleiro avança montado num corcel branco como as vestes dos anjos, como a neve intocada no Monte Hermon, como ossos alvejados pelo sol do deserto. Majestoso e terrível em sua beleza, o cavaleiro parece consumir o ar ao seu redor. Suas vestes flutuam como nuvens em torno de seu corpo, e João percebe que não consegue fixar o olhar em seu rosto, como se fitasse diretamente o sol do meio-dia. Não sou digno de testemunhar isto, sussurra João, sua língua seca como pergaminho antigo. Sou apenas um homem, um vaso de barro contendo água turva. O cavaleiro porta um arconão, um arco qualquer, mas um instrumento de juízo divino, curvado como o arco, íris que selou a promessa após o dilúvio. Sobre sua cabeça repousa uma coroa que cintila com luz própria, como se feita não de ouro, mas de estrelas condensadas. As palavras do profeta Ezequiel inundam sua memória. Eis que vem do norte um grande exército. Mas isto é diferente. Não é apenas um conquistador terreno, mas algo mais definitivo, mais absoluto. João sente o peso da eternidade em cada movimento do cavaleiro branco. O cheiro de sal marinho da ilha de Patmos, seu exílio terreno, mistura-se agora a um odor metálico e pesado, aquele mesmo cheiro que paira sobre campos de batalha antes que o primeiro sangue seja derramado. É o aroma da expectativa violenta, da morte aguardando seu momento. O tempo parece dobrar-se sobre si mesmo. João pisca, e já o segundo cavaleiro surge vermelho como o sangue de Abel que clamava da terra, vermelho como as águas do Nilo durante as pragas, vermelho como o mar que engoliu os exércitos do faraó. Este cavaleiro não brilha, ele queima. Suas vestes parecem consumir-se em chamas perpétuas. As pernas de João falham. Ele cai sobre os joelhos, pedras cortando sua pele envelhecida, mas a dor física é insignificante comparada à agonia de sua alma. Como posso escrever o que mal compreendo? Lamenta em silêncio. Minhas mãos são fracas, minha pena é inadequada, minhas palavras são como cinzas no vento comparadas a esta visão. Em sua mente, as palavras do texto sagrado que ainda escreveria ressoam, como se já existissem desde a fundação do mundo. Foi permitido tirar a paz da terra para que os homens se matassem uns aos outros.
O cavaleiro vermelho empunha uma espada gigantesca, não para cortar carne, mas para separar nações, irmãos, pais e filhos. João vê, em um instante terrível de clareza, imagens que não compreende. Homens em trincheiras com máscaras estranhas, monstros de metal vomitando fogo pelos céus, cidades inteiras desaparecendo em cogumelos de luz abrasadora. Vê conflitos tribais onde machados e facas colhem vidas como ceifadores em campos de trigo. Vê homens com explosivos amarrados ao corpo entrando em mercados cheios. Como muitas vezes acontece conosco quando enfrentamos notícias de atrocidades em terras distantes, João sente-se simultaneamente distante e íntimo dessas tragédias futuras. Seriam estas visões antigas, profecias se desenrolando através dos séculos até nossos dias? A pergunta pesa em seu coração como uma pedra de moinho, mas não há tempo para digerir estas revelações. O terceiro cavaleiro já avança, montado em um corcel negro como noite sem estrelas, como o abismo antes da criação, como os olhos de quem perdeu toda a esperança. Este não carrega armas de guerra, mas algo mais perverso, uma balança. Uma simples balança de mercador, tão comum nos mercados de Éfeso, mas aqui, neste contexto, mais aterrorizante que qualquer espada. O ar ao redor deste cavaleiro parece absorver toda a luz. Não é apenas escuridão, é ausência. Ausência de luz, de cor, de calor, de promessa. João sente seu estômago contrair-se com fome repentina, embora tenha comido há pouco. Seus lábios racham de sede instantânea, mesmo com a água do mar tão próxima. A balança oscila nas mãos negras, e com cada movimento, João vislumbra multidões esquálidas com olhos fundos, crianças com ventres inchados e membros como gravetos, campos ressecados sem colheita, cidades inteiras fazendo fila por migalhas. E a visão continua, implacável como as marés. O suor frio escorria pela têmpora de João como pequenos riachos de pavor, cada gota carregando o peso das visões que não pedira para receber. O ar ao seu redor tornou-se denso, quase irrespirável, quando a terceira figura emergiu da fenda entre mundos, negro, não apenas escuro, mas uma ausência absoluta de luz que parecia sugar a própria esperança do ambiente. O terceiro cavaleiro avançava com movimentos tão precisos que pareciam calculados por alguma matemática celestial macabra. Seu corcel, negro como abismo sem fundo, não produzia o estrondo esperado de cascos. Em vez disso, cada passo soava como grãos sendo derramados de uma jarra vazia. É como olhar para dentro da boca do poço da aflição, pensou João, enquanto seus joelhos fraquejavam. Em sua mão direita, o cavaleiro segurava uma balança de bronze antigo. O objeto tilintava suavemente, um som delicado que paradoxalmente atingia João com a força de um martelo contra um sino. Aquele tilintar metálico seria a música que acompanharia o sofrimento de incontáveis gerações. Por que escolheste revelar tais horrores a mim, Senhor? Lamentou em silêncio, sua alma contorcendo-se como Jó sobre as cinzas. Sou apenas um velho exilado em Pátmos. Que conforto posso oferecer diante de tamanho sofrimento? O cavaleiro elevou a balança ao céu, e como se respondesse aos pensamentos de João, o mundo ao redor se transformou. Campos outrora férteis surgiram ressecados como o ventre de Sara antes da promessa. Multidões se materializaram, não como exércitos organizados, mas como sombras humanas de olhos afundados e bochechas escavadas pela fome. Crianças com ventres inchados e membros finos, como galhos secos de figueira amaldiçoada. Naquele momento, cruel ironia, o aroma de pão recém-assado invadiu suas narinas, tão real, tão próximo, que João podia sentir o calor imaginário do forno, a textura crocante da crosta, o miolo macio que jamais alcançaria aquelas bocas famintas. Seu próprio estômago contraiu-se violentamente, torcendo-se como serpente ferida, em solidariedade involuntária ao sofrimento testemunhado. Fome, sussurrou, a palavra escapando como suspiro final de moribundo. Do vazio surgiu uma voz, nem masculina nem feminina, nem jovem nem velha, carregando palavras que se gravaram no ar como inscrições em pedra. 1 denário por uma medida de trigo, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. João piscou lentamente, lágrimas embaçando sua visão.
As palavras que mais tarde escreveria em Apocalipse capítulo 6, versículo 6, não eram mera profecia. Eram sentença já executada através dos séculos. Como no Egito Antigo, quando os celeiros de Faraó transbordavam enquanto o povo definhava, assim seria o destino da humanidade. Alguns nadariam na abundância enquanto outros se afogariam em privação. É como um banquete onde poucos são convidados, mas todos pagam o preço. Refletiu amargamente. Por um instante fugaz, como Moisés vislumbrando a terra prometida sem poder adentrar, lá João viu além do seu tempo. Viu nações inteiras presas em ciclos de dívida e desespero. Enxergou crianças com olhos opacos como pedras de sepulcro, estendendo mãos vazias em frente a telas brilhantes que exibiam abundância inatingível. Contemplou mercados financeiros erguidos como bezerros de ouro modernos, objetos de adoração que devoravam seus adoradores. Uma lágrima quente desceu por sua face enrugada pelo sol e pelos anos, trilha solitária na pele curtida como couro de tenda no deserto. Queria desviar o olhar como Pedro negando conhecer seu mestre, mas a visão exigia testemunho. "Até quando, Senhor?" sussurrou. Palavras dos antigos mártires agora em seus próprios lábios. O chão sob seus pés tremeu sutilmente, primeiro como brisa sobre águas calmas, depois como o tremor que precedeu a libertação de Paulo e Silas na prisão. Não havia tempo para o luxo do lamento. No horizonte, como nuvem diminuta que antecede tempestade devastadora, surgia o quarto cavaleiro. A coloração da criatura que se aproximava não pertencia ao mundo dos vivos. Era o verde acinzentado da carne em decomposição, o tom doentio que antecede a morte, a cor da peste que varreu Jerusalém nos tempos dos antigos reis. João recuou instintivamente, seu corpo reagindo antes mesmo que sua mente processasse o horror. Seu coração batia descompassado como os tambores que anunciavam invasores nas muralhas de cidades condenadas. "O que mais há para ver?" indagou em pensamento, enquanto o quarto cavaleiro se aproximava trazendo consigo uma presença tão terrível que fazia seus predecessores parecerem meros arautos de inconveniências. Seria possível que, como nas pragas do Egito, cada manifestação divina se intensificasse até o indizível? Que o pior ainda estivesse por vir. O ancião de Patmos engoliu em seco, a garganta áspera como pergaminho antigo. A visão prosseguiria, quisesse ele ou não. Como Ezequiel diante da roda celestial, como Daniel perante o ser de faces múltiplas, João permaneceria como testemunha do indescritível. Um vaso quebrado contendo revelações infinitas. E assim, ao contemplarmos os 4 cavaleiros do Apocalipse, não estamos apenas estudando figuras apocalípticas distantes. Estamos olhando para forças que continuam a cavalgar através dos séculos e de nossas próprias vidas. A conquista, a guerra, a fome e a morte não são apenas pragas de um futuro distante, mas realidades que enfrentamos diariamente em nossos corações e no mundo. Talvez a revelação mais profunda não seja sobre o fim dos tempos, mas sobre como escolhemos viver enquanto o tempo ainda é nosso. Pois onde os cavaleiros trazem destruição, somos chamados a construir. Onde espalham conquista, podemos semear paz. Onde há fome, podemos alimentar. E mesmo diante da morte, podemos celebrar e proteger a vida. Em nosso mundo moderno, cercado por notícias de conflitos, crises climáticas, desigualdades e perdas, podemos nos sentir impotentes, como espectadores de uma profecia que se cumpre. Mas a mensagem do Apocalipse nunca foi apenas sobre destruição, foi sempre sobre renovação. Como nos lembra Apocalipse 21, 5. E o que estava sentado sobre o trono disse: "Eis que faço novas todas as coisas." Esta é a esperança que transcende o Apocalipse. Por mais escura que seja a noite, por mais devastadores que sejam os cavaleiros que atravessam nosso caminho, temos o poder de escolher como respondemos. Podemos ser agentes de renovação em um mundo que tanto precisa de cura. Quando fechamos este estudo, não levamos apenas conhecimento sobre símbolos bíblicos, mas um chamado para sermos cavaleiros de uma ordem diferente. Mensageiros de compaixão, justiça, generosidade e vida em um mundo que clama por esperança. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like e se inscreva no canal para mais histórias que transformam vidas. Comente qual foi o momento que mais te impactou. Sua palavra pode inspirar outra pessoa.
Que Deus nos abençoe e até a próxima história.